Jornal da Manhã, última parte do nosso Jornal da Manhã especial desse sábado. Estou aqui hoje com a presidente da Tema, Daiane Scolaro, para a gente falar sobre a questão do turismo no modo geral. É claro que o grande foco é a Expo Turismo, né? Então a gente vai estar falando na próxima semana, aqui quase todos os dias dentro do Jornal da Manhã, para trazer você, então, também para conhecer um pouco de perto essa questão do turismo. Bom, algo que me vem falando muito sobre a questão do turismo, Daiane, é a questão do cicloturismo, né? Precisa voltar um pouquinho no tempo atrás, uns 10 anos atrás. 10 anos atrás, eu não via tantos ciclistas aqui na nossa região de Porto União da Vitória, por exemplo. Hoje, todos os dias, se você sair, principalmente aqui já saindo para as rodovias, então ciclovia mesmo, você vê o pessoal com todos os equipamentos ainda, né? Capacete, vem com a roupa específica, aquela bicicleta própria, enfim, para você fazer então a questão do pedal. É claro que tem a questão toda de saúde, mas eu acredito que isso se deve por causa da questão do turismo, como começou a puxar ali do turismo. Uma situação, uma realidade que você não via 10 anos atrás. Então, para você ver como o turismo, ele, de fato, ele influencia na vida das pessoas. Seria mais ou menos essa a ideia ou eu estou errado, Daiane? Não, isso mesmo, tá correto. E como você bem falou, uns 10 anos atrás não se via quase nenhum, né, cicloturista aqui. E hoje o cenário é totalmente diferente. Hoje a gente tem, por exemplo, municípios aqui, até pegar Erinópolis, aqui, Paula Freitas, que são os principais destinos aí dos cicloturistas. Todos os municípios, na realidade, né? Interior de Porto União, interior de União, Bituruna. Mas o cicloturismo também é um eixo que a gente trabalha. Inclusive, a gente está, já faz mais de 2 anos, né, numa parceria aí com as prefeituras aqui, são 7 prefeituras dentro desse projeto, onde nós vamos ter a maior rota de cicloturismo interestadual do sul do Brasil. É um circuito que está sendo montado, ele está na fase de instalação de placas, então ainda falta alguns municípios cumprirem essa etapa, né, para a gente dar andamento. Até a nossa intenção era de fazer o lançamento dentro da Expo Turismo, mas não vai ser possível. Mas a intenção é que agora, já no início de 2023, a gente consiga lançar essa rota. É uma rota que vai ter quase 400 quilômetros de percurso. E também já pegando, assim, esse eixo aí de turistas aí que viajam para fazer cicloturismo. Hoje a gente já tem um grande fluxo para esse segmento aqui na nossa região, mas a gente quer aumentar um número maior ainda e trazer turistas de fora, né? Então, para que venham para cá, para que façam o cicloturismo e que conheçam outros atrativos aqui da nossa região também. Então, esse projeto do cicloturismo, ele vai pegar 7 municípios. O ponto de saída dele é aqui de União da Vitória. Então, ele vai para o interior aqui de União da Vitória, daí ele passa para o município de Porto Vitória, daí vai para Bituruna, General Carneiro, Matos Costa. De Matos Costa, ele vem para Porto União, daí ali tem uma ligação entre Porto União e Erinópolis, né? E daí de Erinópolis ele volta aqui para a União da Vitória. Então, são 4 municípios aqui no estado do Paraná, né? Que é União, Porto Vitória, Bituruna e General Carneiro, e 3 municípios para o lado de Santa Catarina, que daí é Erinópolis, Porto União e Matos Costa. A gente pretende com esse roteiro, é lógico que pode ser que venham pessoas para cá que não vão fazer o roteiro inteiro num dia só, mas a intenção é que tenha esse circuito. Hoje eu estou indo lá para a região para fazer o trecho que é de General Carneiro. Daqui 2 meses eu volto e vou continuar fazendo a partir do ponto que eu parei para fazer todo o circuito. Então, essa é a nossa intenção, assim como também hoje existem, como tem as caminhadas da natureza, a gente integrar também pequenas rotas de cicloturismo ligando a essa questão das caminhadas da natureza, que acontecem muito aqui na nossa região e atrai também um número muito grande de visitantes. A gente vê até assim, em Porto União, 500, 600 participantes, assim como a Rota do Vinho de Bituruna. Agora, no finalzinho do mês, nós vamos ter uma caminhada na natureza lá em Paulo Frontin, que é uma caminhada dentro de propriedades rurais que tem produção de amora. União da Vitória vai ter novamente ano que vem aqui na área rural também, ligando com Porto Vitória. Então, assim, fomentando até, pegando essa parte do turismo rural, né? Porque tanto caminhada quanto cicloturismo é na área rural, né? Então, até para incentivar
a questão do turismo rural, das pequenas propriedades abrirem para visitação, que eles possam estar comercializando uma geleia, às vezes até fazer um café colonial, e que sirva de suporte também para esses cicloturistas. Que bacana, né? Volto novamente, ó, a roda da economia girando, uma coisa vai puxando a outra, e quando você vê ali, você já começa um café colonial, de repente, já começa a construir alguma coisa ali, você vira um pequeno empresário do ramo da questão do turismo. Então, tudo isso vem graças à questão turística, e que nesse pós-pandemia a gente vem notando, né, que o brasileiro vem preferindo viajar por dentro do próprio país, até pela questão do mercado externo, né? Hoje, conflitos na Europa, enfim, a questão do dólar subindo de novo. Então, o pessoal está preferindo viajar por aqui e, por que não, viajar aqui numa região tão rica. Bom, Daiane, você atua também aqui na questão da Prefeitura de União da Vitória. Até ontem o prefeito de Bashir estava aqui ao vivo falando sobre investimentos na questão do turismo. Agora, a pintura do Espaço Estação União, né, a colocação de pavers, enfim, melhorando a questão do espaço. Também com projetos importantes para a reestruturação do Morro do Cristo, a escada lá em forma da escadaria lá do Rio de Janeiro, né? A famosa Celeron também, com colocação para o pessoal aí que tem dificuldade motora, pessoal idoso, enfim, melhorando a questão turística. Mas a nível regional, como que está a participação dos municípios, do poder público em si? A gente sabe que muitas vezes o investimento tem que partir também na questão privada, como é o caso aqui da nossa 310. Mas por parte, então, do poder público, além de União da Vitória, para os nossos municípios, os nossos gestores estão tendo esse olhar mais atento para a questão do turismo, na melhoria de melhorar essa infraestrutura? Alguns municípios mais, né, até como você citou, né, eu hoje coordeno, né, a parte de turismo aqui da Prefeitura de União da Vitória dentro da Secretaria. Então, aqui a gente está colocando como um dos eixos aqui, né, dentro do município, através aí do prefeito Bashir, a questão de alavancar o turismo aqui no município. Então, na parte de estruturação, né, como você bem falou, o Morro do Cristo, a estação ferroviária, a Rota das Cachoeiras, até a gente vai iniciar um trabalho de remapeamento de todos os atrativos da área rural do município. A gente hoje já tem um trabalho de divulgação, a gente já tem agências e operadoras que comercializam o nosso destino, de São Paulo, aqui de Curitiba, região metropolitana, de Santa Catarina. Então, hoje o nosso destino já é comercializado, já vem grupos de turistas para cá. Inclusive, a gente tem agências que têm venda de pacotes que não é só o destino União da Vitória, por exemplo. Então, às vezes, vendem Itá, vendem outros destinos, mas que tem 1 ou 2 dias aqui em União da Vitória e Porto União. A gente vê Porto União também investindo muito na questão do turismo. Então vários projetos saindo, né? Tanto para a parte de embelezamento aí da cidade, mas para projetos estruturais da parte de turismo. E municípios aqui da nossa região, alguns também estão começando a investir. Então, alguns começando mais para a parte da área rural, questão de acesso aos atrativos, mas ainda São Mateus do Sul também, né, investindo em alguns projetos também. Mas, assim, ainda a parte os que estão mais ainda com a parte de estrutura ainda são os municípios maiores aqui da região, que é União, Porto União, São Mateus do Sul, Bituruna. Mas todos os municípios têm interesse aí da questão de aumentar essa questão da infraestrutura. General Carneiro, por exemplo, agora está fazendo a instalação das placas de sinalização turística da parte do cicloturismo. Então, assim, a gente nota que os municípios estão olhando mais para o setor de turismo. Então, todo um trabalho que está feito ainda em integração com todos, talvez assim, não precisa ter uma grande obra lá no município, mas que comece aí arrumando os acessos até os atrativos, fazendo até esse trabalho mais de base, né? Cuidando de manutenção dos atrativos que já tem. A gente fala muito assim, não adianta o município querer começar e atirar para tudo quanto é lado, né? Então, tem que pegar, o meu produto é esse hoje, então vamos arrumar o acesso para esse atrativo, vamos estruturar esse atrativo, sinalizar para poder chegar até lá. Então, isso que está sendo feito, o foco na realidade é esse, né? A gente tentar ir aos poucos estruturando o que a gente tem e com tudo no momento certo. Bom, isso no setor público, né? E o setor privado, como que está a visão do nosso empresariado no modo geral? Ele tem já
aberto os olhos para a questão, opa, eu posso lucrar com o turismo. Afinal, todo empresário, se você abre uma empresa, o teu objetivo é lucrar, obviamente, não está errado esse pensamento, não é um pensamento só capitalista. Mas, ao mesmo tempo, ele vai estar, então, se beneficiando, mas oferecendo algo diferente. Vamos citar aqui, agora temos aí a reforma da 310, né, que já está já entrando na sua parte final, mas foi uma iniciativa privada, né, que acabou então tendo essa iniciativa para arrumar, senão a 310 estaria lá abandonada, sabe Deus se existiria ainda, porque muitas vezes o poder público não vê o investimento necessário para tal, né? Você melhor do que ninguém sabe que está lá na prefeitura, sabe que às vezes o investimento que vem não dá para fazer aquilo que a gente gostaria. E aí então o olhar do empresário, que de repente tem uma questão financeira melhor, pode estar investindo, que ele vai saber que ele vai se beneficiar. Mas aqui na nossa região ainda, o empresariado tem essa visão um pouco mais fechada, tá difícil entrar na cabecinha deles e dizer, se você fizer isso, vai te beneficiar também. Como que está para o setor privado a questão do turismo aqui na nossa região, Daiane? Se a gente for falar assim, de uns 10 anos atrás para cá, né, tem mudado muito, sabe, o pensamento do empresário. Até a gente fala muito que a partir do momento que foi instalado que veio esse projeto, né, pelo Sebrae, de consultorias, de treinamentos, dessa questão da integração empresarial, mudou muito a questão da visão do empresário. Mas a gente precisa de mais empresários que tenham visão de investimento, de investir na nossa região. Às vezes o empresário tem um pouco de receio, eu vou investir aqui na nossa região, mas não vai vir turistas, né? A gente já tem um fluxo que vem hoje para cá. Até a gente falava numa das nossas reuniões esses dias, vamos pegar, assim, municípios que tenham número de habitantes similar ao nosso aqui de União da Vitória e Porto União, e vamos pegar para o setor de gastronomia. Olha como o nosso setor de gastronomia aqui é forte na nossa região. A gente tem pessoas que vêm para cá hoje, sábado, domingo, para almoçar aqui nos municípios. Então, que talvez assim pode parecer, nossa, isso, né, o que movimenta? Movimenta porque tá vindo pessoas de fora que estão almoçando aqui, estão indo num atrativo ali, que naquele atrativo poderia ter um souvenir para vender, né? Então, a gente nota, assim, que melhorou muito a questão do olhar do empresário. A gente vê até empresários, o próprio Trem das Etnias, né, um exemplo que vários empresários apostaram nessa ideia. A gente vê hotéis saindo aqui na nossa região. A gente vê empresas até, pegar até de São Mateus, até uma das empresas que vai estar expondo aqui, fazendo produtos à base de erva mate para vender no seu estabelecimento, pensando em ter novas alternativas, de até fazer, às vezes, brindes com o seu produto, mas com um atrativo do seu município para comercializar. Então, assim, a gente vê que tem mudado muito o olhar do empresário voltado para isso. A gente nota também, assim, às vezes, alguns com um pouco de receio de investir, porque não sabe qual que é o resultado lá na frente, né? Que isso é normal, né? O turismo, ele não tem um retorno rápido, ele tem um retorno médio. Mas, assim, o turismo ele tem crescido muito aqui na nossa região e a gente notou um aumento bem significativo nesse pós-pandemia. Nós já vínhamos com um crescente muito grande aqui, daí veio a pandemia e, infelizmente, a gente teve esse período que não teve visitação e, na realidade, tem que se iniciar todo um trabalho de novo, né, do que já vinha sido feito, da questão de colocar o seu destino, né, na prateleira do mercado. Mas hoje a gente notou, assim, até nesse ano de 2022, o aumento de número de grupos de turistas vindo para cá e aquele turista individual, né, que vem de carro para cá, chega aqui no município e vai visitar determinados atrativos, não só aqui em União, Porto União, mas na região como um todo, né. A gente viu até a questão de Bituruna, por exemplo, que teve o reconhecimento aí da indicação geográfica, né, de 2 variedades de uva, do Cascadura e do Bordeaux, e que a partir do momento que teve essa consolidação desse trabalho que está sendo realizado lá, nossa, deu um boom de visitação assim nas vinícolas lá do município, então para ver como uma coisa puxa a outra. E nós temos a expectativa até que com esse nosso evento agora da Expo Turismo, isso também gere um olhar, né, para as pessoas olharem que nós temos, assim, nós estamos aqui grandes opções turísticas aqui da nossa região e que a nossa população vá conhecer o que a gente tem, né?
Então, até a própria população regional se conhecer. E também, assim, mostrar, assim, esse olhar também para o empresário, né, que pode investir na nossa região. Que a gente tem tanta coisa aqui, tem tanta coisa acontecendo, né, e que a gente precisa desse lado do empresário, porque, na realidade, o turismo só acontece com o empresário, né. Se o empresário não olhar para que isso pode dar certo, porque o que é o turismo hoje, né? É os hotéis, é os restaurantes, as agências, é os produtos, é a agricultura familiar. Então, assim, é o empresário, né? A prefeitura tem o poder público, né? Tem o seu papel, mas ele tem o papel de ser o indutor do turismo. Cuidar da parte de acessos, a parte de sinalização. Esse que é o papel do município. A parte de investimento, daí, assim, é do empresário, né? Que é o que vai girar a economia aí dos municípios. Excelente, olha, a gente podia ficar a manhã toda falando sobre turismo, mas infelizmente nosso tempo também é curtíssimo. Daiane, mais uma vez, queremos aqui te agradecer, muito obrigado por ter usado então nessa hora, deixar seus afazeres para vir aqui falar um pouco sobre a questão do turismo, em especial da Expo Turismo, e a gente vai estar acompanhando, é claro, ali de 18 a 20 de novembro, trazendo todos os detalhes sobre essa Expo Turismo. Desde já desejamos que seja um sucesso, já está sendo um sucesso pela procura, enfim, por todo esse trabalho que está sendo feito, e os microfones da Jovem Pan sempre à disposição. Obrigado aí.